Olá, tudo bem? Neste vídeo eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre olheira, cicatriz e estrias e por que nós contraindicamos tatuar essas regiões. Então a gente vai explicar para vocês, porque hoje em dia tem se usado bastante tatuar as olheiras que incomodam, aquelas estrias que já estão branquinhas ou até mesmo as vermelhas, e tatuar cicatrizes que ficaram acastanhadas ou avermelhadas ou até brancas que dão diferenças na tonalidade da pele. Então daí, doutora, eu gostaria que você explicasse por que as tatuagens e o uso de outro tipo de pigmentos, nas estrias, nas cicatrizes e nas olheiras não são indicados. E quais que são os riscos para quem procuram essas soluções? Então, por que nós não usamos a pigmentação? Porque é muito difícil a gente achar a tonalidade ideal da pele. Então, o tatuador, ele vai sempre tentar achar a cor da tua pele e ele tem que às vezes usar uma cor mais escura para que ele consiga cobrir um pigmento vermelho, um pigmento cinza ou acastanhado. Nessas misturas que ele faz, geralmente esse pigmento ele fica diferente da cor da pele e vai trazer um maior desconforto. Se a olheira ou se a cicatriz, a estria estavam incomodando, ela passa a incomodar um pouco mais. Com o passar dos anos, todo pigmento ele vai mudando a tonalidade, igual uma tatuagem convencional. E às vezes tende para um tom alaranjado, para tons muito diferentes da pele, e acaba destacando mais o problema do que anteriormente. E todas essas questões têm tratamento na área de estética, seja ela com laser, seja com ácido, nós temos recursos para tratar o problema em questão do que camuflar o problema e gerar um problema ainda maior, porque daí o profissional ele precisa se preocupar com aquele pigmento, com aquela tatuagem em primeiro lugar e depois com a solução do problema. Usar maquiagem e outras soluções temporárias para camuflar as estrias, as olheiras e as cicatrizes ainda é melhor e mais barato do que optar por essas soluções? Sim, é melhor, mais barato e mais seguro, porque é uma coisa que a paciente vai fazer ou o paciente vai cobrir. Quando chega em casa, vai tomar seu banho, vai lavar e se não ficou bom, tem solução. Já quando a gente faz a opção de uma tatuagem, a gente tem que partir para um outro procedimento que muitas vezes pode gerar uma cicatriz pior, pode gerar um desconforto no pós, porque vai ter inchaço, vai ter vermelhidão, começa-se um novo processo inflamatório e muitas vezes é um tratamento muito demorado para chegar num resultado bom, de remover aquele pigmento para iniciar o tratamento do problema inicial, que era a estria ou a cicatriz ou até mesmo a olheira. Era muito conhecida essa questão de camuflar estrias, né? Agora a gente tem conhecido a questão de se camuflar olheiras. E por que é muito preocupante essa questão, doutora, de camuflar orelhas? Tem alguma preocupação especial para a região dos olhos? A região dos olhos é uma região mais delicada. Então, muitos profissionais não gostam de trabalhar com laser para remoção de tatuagem nessa região, porque a gente tem a região ocular ali, o globo ocular, e se não tiver a proteção adequada para fazer a remoção dessa tatuagem, o profissional não pode fazer. E o tipo de proteção é um óculos intraocular, que é um pouquinho desconfortável com o paciente. Nem todo profissional tem conhecimento para usar essa proteção intraocular e nem tem o que é necessário, porque é necessário ter uma autoclave, o óculos precisa ser autoclavado, se você não tem no seu consultório, você precisa mandar para uma empresa que faz a higienização correta e é desconfortável. Você imagina colocar dentro do seu olho um óculos de chumbo, uma proteção de chumbo.
e tem riscos como descolamento de retina. Então, não é todo profissional que se sente seguro em fazer esse tipo de procedimento. E a região do rosto, uma região que a gente olha o tempo inteiro, que não tem como a gente não expor. Então, muitas vezes o paciente fica com um desconforto que gera até problemas psicológicos, gera uma infelicidade por estar ali com aquela mancha diferente do tom da pele dele. As indicações para tratar estrias, olheiras e cicatrizes são diferentes, as indicações de tratamento para cada um desses problemas? Quando a gente fala em remover o pigmento, a tatuagem, o procedimento é o mesmo, os cuidados vão ser diferentes. Mas quando a gente fala em tratar o problema, a olheira nós trabalhamos com um tipo de laser e alguns ácidos locais específicos para o tratamento da olheira. E hoje nós temos diversos tratamentos para olheira, como luz pulsada, laser de remoção de tatuagem numa função fracionada, que tem uma grande atração por pigmento. Muitas vezes usamos lasers vasculares, porque a estria a olheira é bem vascularizada, então a gente precisa fechar esses vasinhos para melhorar a coloração. E para a olheira a gente precisa de um tratamento mais intenso com o paciente, porque os hábitos de vida dele, eles vão piorar ou melhorar a olheira, como o fato de dormir mal. Isso impacta diretamente na coloração no dia seguinte. Então a gente vai ter que fazer um trabalho combinado, às vezes até com profissionais como psicólogos, psiquiatras, para entender por que esse paciente não dorme, porque ele tem um sono ruim, melhorar a qualidade de vida e tratar o problema. Já para estrias, nós temos 2 tipos de estrias brancas e vermelhas. As estrias vermelhas são mais fáceis de tratar, porque elas acabaram de surgir. Elas ainda estão bem vascularizadas, ainda não virou uma cicatriz. Porque a estria nada mais é do que uma cicatriz. Ela rasga a pele, rompe e vai existir um processo de cicatrização ali. Então, para as estrias vermelhas, geralmente nós trabalhamos com luz pulsada e o uso de alguns ácidos associados. Já quando nós falamos em estrias brancas, a gente precisa de lasers fracionados, lasers que trabalham com profundidade, para melhorar cicatriz. Podemos usar um CO2, um Erbium. A gente precisa gerar um novo processo cicatricial, um processo inflamatório, para começar um processo de recuperação. E também combinamos alguns ácidos. Ambos nós fazemos tratamento no consultório e temos um home care que o paciente deve fazer corretamente para obter os resultados. Já as cicatrizes, nós dependemos muito do tipo da cicatriz. Se é uma cicatriz traumática, ela precisa estar fechada, sem processo inflamatório ativo, e nós podemos dar início ao processo. Já as cicatrizes cirúrgicas, a gente vai depender muito do cirurgião liberar ou não aquele processo. Mas nós sabemos que a partir de 7 a 10 dias você já pode iniciar o processo de laser para melhorar aquela cicatriz e evitar que ela vire uma cicatriz hipertrófica, aquela cicatriz alargada. Mas eu respeito muito o cirurgião, porque ele sempre é o responsável por aquele paciente, por aquela cicatriz. Então, a partir do momento que ele libera, nós damos início. Se ele não libera, nós vamos dar início a partir de 6 meses a 1 ano. E nós conseguimos melhorar bem essa cicatriz. O processo da estria e da cicatriz, ele é muito parecido. Quanto antes começar, melhor. E os lasers que nós usamos são os mesmos, porque são processos cicatriciais. Nós temos melhora significativa em curto tempo. O que o paciente precisa entender é que laser e sol não se relacionam bem.
Então, se ele opta por fazer um tratamento, ele precisa ficar longe do sol. Os tratamentos para estria, cicatriz, eles não precisam ter continuidade. Ele pode fazer uma sessão hoje e vai ter um resultado. E pode fazer uma sessão daqui a 90 dias, que ele vai ter o resultado individual de cada sessão. Lembrando sempre que se ele é mais próximo, o resultado somado é melhor, mas ele não precisa ter essa continuidade. Já a olheira, como muitas vezes é um problema vascular, ele precisa ser sequencial, senão o paciente não vai obter os melhores resultados. Então, existe algum alerta para se fazer com relação ao uso dessa pigmentação junto às estrias, às cicatrizes e às olheiras, doutora? Seria algum alerta assim, para evitar isso mesmo, para se fazer com relação a isso? Hoje a gente sabe que a tatuagem, principalmente a profissional, ela vem ganhando espaços grandes, tanto na área artística, né, que são aquelas tatuagens, aqueles desenhos maravilhosos, como na área clínica, como a gente pode ver, às vezes o paciente teve que fazer uma reconstrução mamária depois de um problema com câncer, e aí teve que tatuar uma auréola. As tatuagens clínicas, elas costumam ter bons resultados, porém, em estrias, em olheiras, em cicatrizes, a gente vem percebendo que achar o tom é muito difícil. E como esse tom muda ao longo dos anos, e eu vou tentar cobrir alguma coisa que com certeza está mais escura ou muito mais clara que a minha pele, fica difícil de eu obter bons resultados. Então, o que a gente sugere é que o paciente, antes de tentar maquiar, tentar esconder um problema que tem tratamento, o ideal é ele procurar a solução para aquele problema, porque ele vai obter melhores resultados, resultados mais seguros, e ele não vai ter que no futuro se preocupar com 2 ou 3 tratamentos diferentes. Porque quando a gente pigmenta e a gente não tem sucesso, antes de tratar o problema, a gente vai precisar remover por completo aquele pigmento. E é um tratamento demorado e muitas vezes o paciente não tem essa paciência para esperar, porque está muito diferente, gera um desconforto e muitas vezes gera até um desconforto social. A pessoa começa a se isolar, não quer mais estar exposta porque está incomodada com aquela cobertura que não ficou adequada. E é muito visível, porque a diferença da tonalidade é bem característica. Então, antes de vocês procurarem maquiar um problema, vamos buscar sempre tratar aquele problema. É mais seguro, mais barato e muito mais efetivo.